Boa tarde, pessoal. Patologia dos ductos biliares extra-hepáticos. Bom, a gente vai estudar hoje essas patologias dos ductos biliares extra-hepáticos, como atresia, por exemplo, colangite, neoplasias, tá? Esse vai ser o nosso assunto. A atresia de vias biliares, por que ela é importante? Porque ela é a principal causa de colestase neonatal. Tá? Então, ela representa 1/3 dos casos de colestase em crianças e é definida como obstrução parcial ou completa do fluxo de bile e que é causado, tá, pela destruição ou ausência dos ductos biliares extra-hepáticos. Se diz o seguinte, que ela é a causa mais frequente de morte por doença hepática na primeira infância e também pelo transplante de fígado. 50% a 60% das crianças que têm essa condição vão fazer um transplante hepático, tá? Ainda bem que é 1 para 12 mil nascidos vivos. O que acontece na atresia? Existe estenose fibrosante dos ductos biliares, existe inflamação dos ductos biliares intrahepáticos e destruição dessa árvore intrahepática. E existe também fibrose periportal, edema do trato portal, colestase no parênquima. Quanto à patogênese, a gente sabe que existe uma forma fetal, que já é o desenvolvimento ele é intrauterino, e está associado a outras malformações, representa 20% dos casos, e uma forma perinatal, que representa 80%, que é uma formação embrionária normal, mas tem lesão ductal pós-natal, ou uma lesão autoimune, ou algum agente etiológico como vírus, pode ser, existem essas possibilidades. Bom, então, ela pode ser tipo 1, quer dizer, a gente tem uma obstrução limitada ao ducto colédoco. O tipo 2, limitada aos ductos hepáticos. E o tipo 3 é uma obstrução ao nível do porta hepatis, ou a montante, e que representa a maior parte dos casos, esse tipo 3 aqui, tá? Que é da porta hepática. Morfologicamente, a gente tem no ducto isso que eu já havia falado, uma fibrose, uma inflamação crônica, uma obstrução. No fígado, a proliferação de dúctulos, tá? Que seria um acometimento, então, intrahepático, que eu havia já comentado com vocês, edema, fibrose de espaço porta, e conforme vai ocorrendo esse acometimento dos ductos, o paciente desenvolve cirrose biliar, certo? Clinicamente, a gente tem colestase neonatal, tá? Eles têm um leve predomínio, por exemplo, no sexo feminino. Eles têm, como é que eu vou dizer? Eles têm achados assim laboratoriais também que são importantes, mas o diagnóstico para ver essa obstrução, ele é um diagnóstico de biópsia, tá? E geralmente o tratamento ele acontece tipo assim 2 anos, mais ou menos 2 anos depois do nascimento, e o transplante hepático seria o tratamento definitivo, tá? Tem o provisório aqui, o Casai, e o transplante, infelizmente, que é o definitivo, tá? Isso traria a cura.
Então, atresia biliar, certo? É a principal causa de colestase neonatal e a principal causa de doença hepática e de transplante hepático na primeira infância. Não vamos esquecer disso. Os cistos do colédoco são outra patologia também de vias biliares importantes, extrahepáticas, que são dilatações císticas do colédoco. Também existe um predomínio no sexo feminino, tem a forma infantil, que é a mais comum, e a adulta. A gente diz colédococeles porque o cisto faz como que uma dilatação assim do colédoco. É uma dilatação cística para dentro da luz do adenal. E as consequências desses cistos de colédoco seriam a colédocolitíase, a estenose com obstrução, o desenvolvimento de pancreatite, e também entra como um dos fatores de risco para carcinoma de ducto biliar. Tá? Então, vamos falar da colédocolitíase. O que é colédocolitíase? A gente sempre, quando fala em colédocolitíase, acaba falando junto em colangite, porque elas andam meio que juntas. A colédocolitíase é a presença do cálculo dentro da árvore biliar. Tá? Quase todos os cálculos aqui dentro dos países ocidentais, eles derivam da vesícula biliar. A maioria são os cálculos que a gente viu, os pigmentados. Muitas vezes associado à infecção também, eles vão surgir, né? E ela pode não causar essa obstrução, digamos assim, de uma forma imediata. Existem situações em que o cálculo é também assintomático, 10% mais ou menos. E alguns pacientes, então, são assintomáticos, outros têm sintomas de policistite aguda, pancreatite aguda, colangite aguda, cirrose biliar secundária e abscesso hepático. Essas seriam, digamos assim, os sintomas que vão surgir, são sintomas que derivam, tá, dessas condições que se desenvolvem a partir da colédocolitíase. Aqui a gente tem a vesícula biliar um pouquinho distendida e aqui dentro do ducto cálculos, pequenos cálculos, tá? A colangite, então, que anda junto com a colédocolitíase, a gente usa esse termo para inflamação aguda da parede dos ductos biliares e que quase sempre é causada por uma infecção bacteriana da luz, porque a luz geralmente ela é estéril, né? E pode resultar, por exemplo, de agentes como que vem, né, numa colangite ascendente, como a gente diz, do intestino, via esfíncter de Oddi, atinge o ducto. A gente tem gram-positivos, entéricos, aeróbicos, tem a Escherichia coli, a Klebsiella, enterococos, enterobacter. Então, assim, a colangite ascendente por bichinhos lá do intestino acabam sendo responsáveis pela inflamação dessa parede dos ductos, tá? Anaeróbios também, o Clostridium e outros bacterióides também vão agir como causas, certo? Existe ainda na colangite outras causas. Por exemplo, um tumor pode causar colangite, um stent, né? As molinhas, como a gente diz, ou um catéter de demora, ou, né, como a gente disse ali, a estenose também. Então, essas bactérias, elas passam pelo esfíncter de Oddi ao invés de ir pela corrente sanguínea. E aí a gente tem essa propensão aí a ter essa infecção.
tá bom? O que mais? Vamos ver se a gente tem aqui a morfologia. A gente vai ter, então, uma inflamação aguda do ducto, como a gente já viu, né? Se tem inflamação aguda, neutrófilos, pode ter edema, pode ter congestão, o indivíduo pode ter febre, calafrios, dor abdominal, pode ter icterícia. Existe, quando a gente olha a lâmina, né, lógico, existe neutrófilos na luz, e existe a colangite supurativa, que é quando a gente tem o ducto preenchido por pus. Mas, ainda nessa questão da colangite, essa forma supurativa é a forma mais grave, né? Porque a bile fica purulenta e distende o ducto. E quando isso acontece, existe um risco grande de fazer um abscesso hepático. Esse é o risco do paciente com colangite. Não tem como não pensar nisso. A gente tem também, nesse sistema, nessas doenças de ductos biliares extrahepáticos, as neoplasias benignas. Adenomas, neoplasia benigna com origem glândula. Cistoadenoma, neoplasia benigna com origem glândula, e que são císticos, são grandes. E tem ainda os papilomas. Tudo isso são neoplasias benignas dessas vias biliares. Aqui, por exemplo, ó, é grande, provavelmente é um cistoadenoma, ele é todo septado, aqui ainda tem conteúdo, aqui a gente vê que tem um conteúdo que parece um pouco gelatinoso, são várias cavidades císticas. E isto é um cistoadenoma, que a gente vê, que aqui, ó, aqui tá difícil de ver, é um cistoadenoma mucinoso, porque ele tem esse epitélio com esse citoplasma aqui mais amplo, que a gente vê melhor nessa imagem. É um epitélio glandular e que tem esse citoplasma maior. Por isso que a gente diz, pode acontecer esse tipo de neoplasia benigna em ductos biliares extrahepáticos. E eu queria fazer um comentário também que, por exemplo, quando a gente tem, antes de entrar no carcinoma, uma obstrução muito prolongada dessa árvore extrahepática, a gente pode ter um dano muito grande no fígado, muito grande. E então, assim, a gente tem que prestar muita atenção e considerar a presença de uma inflamação por obstrução biliar lá e que inicia, né, lá no sistema periportal, que pode levar à fibrose, que pode levar à formação de nódulos e que a gente costuma chamar de cirrose biliar secundária, tá? Antes de entrar no carcinoma de ductos biliares extrahepáticos. O carcinoma de ductos biliares extrahepáticos, a gente tem o grande protagonista, que é o colangiocarcinoma. O colangiocarcinoma, eles são adenocarcinomas e se originam nos colangiócitos. Isso são células que revestem os ductos biliares, tanto intrahepático como extrahepático. O extrahepático, 2/3 acontecem ao nível do hilo. E quando ele acontece ao nível do hilo, a gente chama de tumor de Klatsky. Quando que ocorre? A distribuição ela é equivalente em ambos os sexos. A idade vai de 50 a 70 anos, uma média de 60 anos. Existem, como é que eu vou dizer, existem outros fatores de risco, como, por exemplo, doença inflamatória intestinal, retocolite ulcerativa, colangite esclerosante, aquele bichinho que é o sinensis, que a gente já falou, cisto de colédoco,
doença de Cairoli, fibrose hepática congênita, doença policística, tá? HCV, exposição ao torotraste, são fatores etiológicos que podem levar ao desenvolvimento, que são essa colangite esclerosante primária e as doenças fibropolicísticas da árvore, eu tô bem, da árvore biliar, tá? Mas assim, a gente sabe que o colangio causa uma colestase crônica, um processo de inflamação que leva a mutações. E por isso a gente tem o bichinho, que nem eu digo. Macroscopicamente, pessoal, ele forma uma lesão, tipicamente ele é glandular, tá? Com estroma fibroso e tal, tem pigmento biliar, tem mucina intracelular. Geralmente ele tem invasão de nervo e ele vai formar lesão ou infiltrativa ou lesão exofítica, tá? Existem algumas localizações específicas, como a gente falou, essas localizações específicas a gente chama aqui, ó, o tumor de Klatskin, que é bem conhecido, que é quando a gente tem um colangiocarcinoma na junção do ducto hepático direito e do esquerdo. Tumores periampulares, que são neoplasias na região da ampola de Vater. E a gente sabe que o colangio pode ser multicêntrico e ter uma associação com o carcinoma da vesícula biliar. Aqui a gente tem uma lesão mais infiltrante, certo? Esse aqui é o tumor de Klatskin, que é na junção, na bifurcação, né, do ducto hepático, bem aqui. É bem bonita, é uma lesão brancacenta. Olha só que bonita. Esse aqui já isso aqui é mucosa intestinal, é um tumor periampular, que a gente está vendo, na Klatskin, e aqui o periampular. E o que a gente tem? A gente tem um adenocarcinoma, e é invasivo. Ele tem bem direitinho formação glandular, bem direitinho, tá? O que mais? A disseminação também pode ser contígua, quer dizer, ele pode se disseminar para o parênquima hepático, ele pode se disseminar para os linfonodos regionais e peripancreáticos e pode ter uma disseminação mais à distância para pulmão, para osso, glândula suprarrenal. Clinicamente, icterícia obstrutiva, anorexia, claro, dor abdominal, vesícula palpável e fígado aumentado de tamanho ou hepatomegalia. Tá? Que é o éster hepático, ele causa isso. Ele pode ter fezes com acolia, que é quando fica branquinho, também por obstrução biliar. E a gente vai ver também, tem exames, níveis de fosfatase alcalina e aminotransferases elevados, tá? A gente poderia ter que fazer, inclusive, nessas situações, um transplante. Então, é isso, pessoal. E até a próxima aula.